é 1972 e o basquete brasileiro masculino embarca para Munique, na Alemanha, para a disputa de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Este é o Basquete Brasileiro Olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo contamos para você todas as campanhas do basquete brasileiro masculino nos Jogos Olímpicos. Fábio, 1972, viramos a folhinha do calendário e o senhor já era nascido? Ainda estava um pouco distante disso, viu, Guanais? Faltavam 22 anos ainda para nascer, então estava longe, né? Tava longe, mas estava mais perto também, ao mesmo tempo, né? 1972, Alemanha Ocidental, Munique. Depois ali de quase 40 anos, os jogos voltavam para a Alemanha, mas numa situação muito diferente de 1936, que inclusive foi o nosso primeiro episódio e a primeira participação, né, o primeiro ano do basquete no calendário olímpico oficialmente, e era um contexto geopolítico tanto externo, mas principalmente interno, completamente oposto, né, completamente diferente, mas claro, consequência do que já tinha rolado de 36 em diante. Completamente oposto, acho que essa definição é mais correta mesmo, viu, Guanais? É porque o que aconteceu, né, depois de 36? Aconteceu uma guerra, né, e aconteceu a queda do regime nazista na Alemanha e também, né, a divisão ali da Alemanha, inclusive, né, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Vamos trazer um pouco mais desse cenário alemão de 72. A Alemanha Ocidental, inclusive a capital não era a gente sempre leva em consideração ali Berlim, né, como uma cidade importante, principalmente na Guerra Fria ali por conta do Muro de Berlim. Só que a capital da Alemanha Ocidental era Bonn, né, ali no oeste da Alemanha, até porque Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, né? Então até para o pessoal ali do bloco ocidental viajar ali de Berlim para outros lugares só com avião. Ainda assim, Berlim Ocidental era muito representativa, né? E até por conta, né, da divisão, seria impossível fazer Jogos Olímpicos em Berlim, né? Como foi em 36, ali na época do regime nazista. Então os Jogos, eles aconteceram em uma outra grande cidade alemã, como a gente já mencionou, Munique. E trazer um pouco, né, sobre a formação ali da Alemanha, principalmente a Alemanha pós-guerra, pós-segunda guerra. Se a gente pegar o mapa da divisão da Alemanha ali, né, porque a partir do momento que teve a queda do nazismo, a Alemanha ficou dividida em 4 partes, digamos assim. 3 compuseram ali a Alemanha Ocidental, né, e uma Alemanha Oriental. Berlim ali era um enclave, principalmente a parte ocidental, mas ali no leste tinha, além da Berlim Oriental, tinha Leipzig e Dresden, né, como as principais cidades. Na parte da Alemanha Ocidental, né, ficou dividida ali entre a zona britânica, né, a zona francesa e a zona dos Estados Unidos. A zona britânica ela ficou ali ao norte, né, tendo Hamburgo, Bremen, Hannover, Dortmund, Leverkusen, né, cidades importantes na Alemanha, ali Düsseldorf também, além da capital Bonn. Na zona francesa, foi mais a oeste, tendo a região mais próxima ali a Alsácia-Lorena, né, inclusive divisa ali com a França, tinha Freiburg, Kaiserslautern, Saarbrücken também, e na zona dos Estados Unidos, essa aí ficou mais ao sul, e aí tinha Ulm, né, para os basqueteiros não ficarem entediados com essa história, com essa aula de geografia, mas também tinha Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg e a nossa gloriosa Munique. Inclusive essa presença estadunidense foi importante, né, para a recuperação ali da região da Baviera, e Munique se tornou o que se chamou, né, de capital secreta da Alemanha, né, ou a capital financeira, né, tendo um polo industrial armamentista, né, que se tem uma indústria que lucra ali em tempos de conflitos é armamentista, então Munique ganha muito dinheiro com isso até hoje. Além disso, é claro, né, é de Munique uma das principais seguradoras do mundo, né, e claro, seguradoras que hoje inclusive dá nome a muitos estádios,
E, claro, uma das principais montadoras de automóveis, né? A Fábrica de Motores da Baviera, também conhecida como BMW. E aí, mais do que isso, né? Mais do que tudo isso, na verdade. Munique é a capital mundial da cerveja e tem uma porrada de cervejaria boa por lá. Agora sim. Algumas... Eu não tava entendendo por que foi lá. E algumas marcas que hoje são conhecidas, né? Como aqui no Brasil tem Spaten, Paulaner. Inclusive a Paulaner é a fornecedora do nosso querido ouro líquido para a Oktoberfest original que acontece em Munique. Não, eu não estava entendendo o motivo de terem sediado esses jogos em Munique. Nenhuma das suas justificativas até então havia me convencido. Sentido, né? Não, agora sim, finalmente, né? Mas ao redor do mundo também tínhamos, né, algumas situações que influenciaram muito nestes jogos. A principal, e vamos voltar com um pouco mais de detalhes em breve, eram conflitos no Oriente Médio que foram ali causa do maior desastre dos Jogos Olímpicos, que foi o Massacre de Munique, o famoso Massacre de Munique, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, e se não conhecem ou só de nome, nós vamos explicar daqui a pouquinho para vocês o que aconteceu nesse tristíssimo episódio. Mas antes, Fábio, continuar falando um pouquinho ali do mundo, porque a gente continuava nessa situação de Guerra Fria, dessa disputa velada entre Estados Unidos e União Soviética, a corrida espacial também já não estava mais no seu auge, digamos assim, mas ainda acontecia bastante ao redor do mundo. Aquele velho processo das independências das colônias, principalmente na África e na Oceania, e que nós tanto falamos nos episódios anteriores, ainda seguiu, foi um processo muito longo. E nesse momento a gente vai ver alguns países com nomes diferentes dos que a gente conhece hoje. Era uma situação que ainda estava acontecendo, né? Tivemos ali várias ondas de processos independentistas nas colônias, né? Então, não foi algo que aconteceu tudo de uma vez ou tudo num curto período de tempo. Não, demorou bastante, na verdade, de acordo com cada situação e cada contexto. E a Europa também, né, passava por um cenário complicado ali nos anos 70, justamente de atentados terroristas, né? Tanto França, Alemanha, Espanha, Itália, Grã-Bretanha, somando esses principais países, eles tiveram entre 250 a 1.600 atentados, ao longo de toda a década de 70. Também devido à presença dos grupos terroristas, né, separatistas, dos mais conhecidos, né, por exemplo, o IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, ali na Grã-Bretanha. Tinha o grupo nacionalista basco, né, o ETA, na Espanha. Tinha ali também o grupo de esquerda Brigada Vermelha, Brigate Rosse, na Itália, assim como tinha a Vanguarda Nacional também ali, só que aí de extrema direita, o Brigate Rosse da esquerda e o Vanguarda Nacional da extrema direita da Itália. Tinha também na Alemanha, a própria Alemanha tinha a fração do Exército Vermelho, o RAF, e claro que tinha também outras células de grupos não europeus dentro da Europa. Então era um cenário também marcado por essa presença, né, de grupos separatistas e também os grupos terroristas na Europa. E os jogos em Munique, apesar de todo esse cenário bélico, ainda que em grupos menores, ao invés de estados, né, como era no começo do século, de estados guerreando, e dessa vez eram grupos muitas vezes ditos extremistas, mesmo assim a organização dos Jogos de Munique, até para servir como antítese do que aconteceu em 1936 na Alemanha nazista, quis fazer uma edição dos jogos mais desmilitarizada possível, mesmo também com o massacre que tinha acontecido dias antes da Olimpíada na Cidade do México, em 1968, que nós contamos no episódio anterior. Ainda assim, por conta de todo o simbolismo, por conta de toda essa edição, também da Alemanha, assim como o México quis fazer uma edição dos jogos com o slogan de Olimpíadas da Paz, Jogos da Paz, foi uma edição que a segurança não era armada da maneira como a gente pensa hoje. Claro, havia segurança armada, mas era algo muito mais discreto da ostensividade que a gente viu recentemente. Se vocês foram para o Rio de Janeiro em 2016, daquela situação de você ter ali um cara do exército com um fuzil em cada esquina, pelo menos na periferia, não tinha nada disso na Alemanha. E
a organização pagou um preço muito caro por isso. E mais, muito mais, obviamente, do que a organização, a delegação israelense, Fábio. E aí agora acho que a gente já dá para falar um pouco sobre o massacre de Munique, né? Antes até da gente falar dos jogos em si, porque esse episódio, no final das contas, acabou eclipsando a própria edição de 1972, porque foi algo tão grave, tão chocante, que hoje em dia é muito mais lembrado do que a competição esportiva em si. Qual que era o contexto? Algo que ainda vemos hoje, né? Guerra no Oriente Médio, né? Guerra no Oriente Médio de Israel contra os países árabes. Só que esse é um conflito que as raízes dele vêm de muito tempo, vêm de muito longe. E agora, nós não somos especialistas no assunto, não tem nenhum Guga Chakra aqui no momento, nós estudamos, é claro, tanto por razões acadêmicas quanto profissionais e também por curiosidade, mas não somos especialistas no tema, e principalmente, como é uma guerra tão antiga, é um conflito, é uma disputa tão antiga, a gente precisa estabelecer um marco para a gente começar a contar. É um limite para a gente falar, vamos daqui para frente. E entendam que dali para trás o conflito já existia, mas a gente não tem como voltar tanto assim nas origens. Eu acho que um bom marco, assim como boa parte do que está acontecendo nessa série, é a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra termina, os judeus na Europa, que estavam num movimento migratório forte para o continente nas décadas anteriores, reivindicavam um território para chamar de seu. E a Inglaterra, na época, vitoriosa da guerra, mas já sem a mesma influência ao redor do globo que tinha antes, né? Essa influência, esse domínio passou no bloco capitalista para os Estados Unidos e no socialista para a União Soviética, a Inglaterra ainda conferia ali um bom prestígio, principalmente na Europa e em suas ex-colônias, e colocou os judeus num território no Oriente Médio, num território apertado no Oriente Médio, espremido entre o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano também. Mas colocou os judeus ali onde eles estão hoje. Tudo bem, o desenho do Estado de Israel, as fronteiras não eram exatamente as mesmas, mas a região era. Só que tão logo os judeus foram colocados ali, o conflito começou. Cada lado apresenta as suas razões, cada lado reivindica a razão nessa história ou em uma guerra específica, em um conflito específico, mas fato é, os judeus foram colocados num território árabe, num território de extrema inimizade, de um lado para o outro, é sempre bom a gente ressaltar isso, e conflitos nunca cessaram. Por mais que tivemos ali curtos períodos de paz, vira e mexe pipocavam guerras, vira e mexe pipocavam conflitos. E aí a gente tem que pular para 1967. Nesse ano, ocorreu a famosa Guerra dos 6 Dias. O que foi essa Guerra dos 6 Dias? Foi um conflito de Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia, no mês de junho de 67. São 3 países fronteiriços a Israel que buscavam ao mesmo tempo ampliar e defender seu território, eram as justificativas oficiais, e Israel lançou um ataque surpresa, primeiramente contra o Egito, depois os outros países foram envolvidos. Qual que é o ponto? Muitos palestinos, que inclusive moravam em Israel e tiveram seus territórios perdidos, acabaram se refugiando principalmente na Jordânia. E nesses campos de refugiados, oficiais ou não, grupos extremistas foram sendo criados, muitas vezes de extremismo religioso e também territorial, de ódio a Israel, de tentar expulsar os israelenses e os judeus, não só do território que lhes foi tomado, mas do território original, entre 300 aspas, desde 1948, que pertencia a Israel. E um desses grupos se chamava Setembro Negro, em homenagem, em referência a um episódio de um conflito extremamente sangrento da própria Jordânia contra esses refugiados palestinos, porque a Jordânia, embora tenha atacado Israel, também não queria aquele monte de gente que não era do seu país dentro do seu próprio território. Tentou ali forçar uma guerra para expulsá-los. Foi um conflito muito sangrento e esse grupo Setembro Negro surgiu desde então. Uma das reivindicações do grupo Setembro Negro era basicamente morte a Israel. Morte a Israel, não tem como a gente ser mais sucinto do que isso, né? Não tem como a gente explicar mais do que isso. E 2 anos depois, em 1972, né, eles surgiram nos anos 70, em 1972 eles causaram, né, eles foram os autores do massacre de Munique, Fábio. Que aconteceu, né, no dia 5 de setembro, já durante os Jogos Olímpicos, no qual 8 membros, né, dessa organização Setembro Negro
conseguiu ali invadir a Vila Olímpica, né, e fez 11 israelenses ali da delegação de Israel, entre atletas, treinadores e oficiais, reféns ali em seus apartamentos. 2 dos reféns que resistiram ali logo no início já foram mortos, né, nos primeiros momentos ali da invasão, e esse período, né, de sequestro inicial aí dos reféns durou quase 18 horas ali na Vila Olímpica, né, e por conta disso, inclusive, parou completamente, né, os Jogos Olímpicos naquele momento, diante desse impasse. E toda a gestão de segurança, tanto do Comitê Olímpico quanto principalmente do governo alemão, foi um desastre. Os membros do Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica disfarçados de atletas. Eles estavam com agasalhos de esporte das delegações, passaram pelos seguranças, eles pularam o muro, né, foram notados por seguranças que não os pararam. Até existem relatos da época que os seguranças dizem que achavam que eram atletas voltando de uma noitada, né, voltando de uma escapada. E da Vila Olímpica, e eles invadiram ali os quartos onde estavam os atletas israelenses, e logo de cara eles chegaram no quarto de lutadores olímpicos, né, de atletas de luta olímpica. Eles fizeram ali pessoas de refém, fizeram o treinador de luta olímpica, o Moshe Weinberg, de refém, forçaram ele a indicar onde estavam os outros israelenses, vejam só. E esse treinador, ele mentiu na primeira vez, ele falou que um quarto específico que era de israelenses, ele disse que não era, porque ele tinha um plano, Fábio. Ele tinha o plano de levar os terroristas até o quarto dos seus lutadores, né, dos atletas que ele treinava, porque eram todos caras muito fortes, muito grandes, e ele imaginava que, bom, os caras estão aqui com um fuzil, eles vão fazer todo mundo de refém, e lá a gente tem mais chance. É um quarto pequeno, se é todo mundo lutador, né, pode ser que role. Não deu certo. Nessa confusão, quando eles chegaram lá, o treinador foi assassinado, o Moshe Weinberg, e o Yosef Romano também, que é outro lutador. Tem 2 filmes que contam essa história, tá? São filmes de ficção, mas embasados nos fatos reais. O primeiro se chama Munique, e o segundo se chama Munique 1972, Um Dia em Setembro. Mas voltando então para os fatos, depois ali de assassinarem os 2 lutadores, os terroristas fizeram, como o Fábio disse, muitos reféns, e eles tinham uma reivindicação. Eles exigiam a liberação de presos palestinos no território de Israel, né? Presos que Israel tinha prendido, palestinos que Israel tinha prendido. Eles exigiam que esses palestinos fossem soltos. A primeira-ministra de Israel, na época, negou. A Golda Meir, ela negou, falou que não ia liberar nada. Então, os terroristas mudaram a estratégia. Eles pediram um helicóptero, né? Eles queriam ir embora dali, eles queriam justamente um veículo, né, um helicóptero que os levasse para o aeroporto de Munique, e dali eles iam pegar um avião e iam para longe, né, iam para outro lugar. Só que as forças de segurança da Alemanha, primeiro, já não tinham conseguido negociar muito bem quando eles ainda estavam na Vila Olímpica. E cometeram inúmeras falhas, como, por exemplo, televisionar toda a ação de tentativa de resgate, mas não cortar a energia dentro da Vila Olímpica. Então, toda a vila foi cercada por atiradores, foi cercada por forças de segurança, e os terroristas estavam lá dentro assistindo. Em determinado momento, eles falaram, tira todo mundo daqui, senão a gente vai matar geral. E aí tiveram que retirar toda a força de segurança que estava cercando a Vila Olímpica, que estava no telhado do prédio onde os terroristas estavam fazendo todo mundo de refém. Então foi meio atrapalhada. Quando o governo alemão topou dar o helicóptero para eles e levar para o aeroporto de Munique para eles fugirem depois, eles avisaram os terroristas que a demanda ia ser atendida, só que ao mesmo tempo eles prepararam uma arapuca no aeroporto. Eles prepararam ali uma emboscada para os terroristas, trocando inclusive a tripulação do avião por agentes de segurança. Só que os terroristas perceberam. Quando entraram no avião, eles notaram que tinha alguma coisa errada ali no avião, logo saíram, tentaram entrar de novo no helicóptero para fugir com o helicóptero e ir para algum outro lugar. E nesse meio tempo houve ali toda uma troca de tiros entre as forças alemãs e os terroristas, e foi um massacre. Foi um massacre porque quase todos os terroristas foram mortos, 3 apenas que não foram.
E os atletas israelenses que estavam feitos de refém e desarmados nos helicópteros foram executados pelos terroristas. Além disso, também morreu o piloto de um dos helicópteros e um membro da Força de Segurança da Alemanha. Então foi um desastre. Os jogos ficaram interrompidos por 34 horas. Depois a Olimpíada ainda voltou no dia seguinte, num grande evento no Estádio Olímpico de Munique, com mais de 80 mil pessoas, em homenagem às vítimas e tudo mais, tentando ali passar um pano no negócio, mas a Olimpíada foi pro restante ali, pro resto dos seus dias, já estava no final aquela edição, com um clima extremamente atípico, né? Extremamente impróprio para um evento que deveria ser de festa. Além disso, o porta-voz do governo da Alemanha, Fábio, assim que os terroristas saíram da Vila Olímpica com os reféns, divulgou para todo mundo de que os reféns tinham sido libertados e que, gente, beleza, acertamos aqui, já era. E só depois de 12, 18 horas, não me recordo o tempo agora exatamente, que chegou a notícia para o resto do mundo. Aconteceu um massacre no aeroporto, todos os reféns morreram, boa parte dos terroristas também, alguns agentes da Força de Segurança. Tudo isso só foi divulgado depois do que aconteceu, porque até então todo mundo imaginava que estava bem. Naquele esforço do governo, igual a gente viu no México na edição passada, de tentar transparecer uma boa imagem para o mundo, dessa vez piorou essa incongruência, piorou ainda mais a situação da Alemanha, e tanto é que a partir de 1976, todos os jogos tiveram uma segurança reforçadíssima, tomando cuidado, inclusive, para não misturar atletas, delegações de países em conflito. Não que tenha sido essa a origem desse massacre, foram terroristas que vieram de fora, mas a percepção, o esquema com segurança mudou radicalmente por conta desse episódio. E, inclusive, né, depois desse ocorrido, levou-se em consideração de parar, né, de cancelar os Jogos Olímpicos, né, de cancelar o resto das competições. Porém, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Sr. Avery Brundage, inclusive guardem esse nome, ele declarou que os jogos devem continuar. E aí aconteceu a cerimônia memorial e seguiram, depois de 34 horas, né, sem competições, os jogos voltaram. E, inclusive, né, muita gente questionou, né, por que seguiu os Jogos Olímpicos, né, por que o Comitê Olímpico tomou essa medida, né, algo que bem questionável, né, por tudo que aconteceu. Entre as justificativas estava o fato de que a televisão, ela não tinha uma programação, né, em caso de não ocorrer os Jogos Olímpicos. Isso mostra um pouco de uma visão mais comercial ali dentro dos Jogos Olímpicos, afastando até um pouco, né, Guanais, daquela questão inicial lá da época do Barão de Coubertin, Pierre de Coubertin, do espírito olímpico, né, porque ali naquele momento, convenhamos, né, o espírito olímpico estava morto, junto com os reféns, inclusive, né, mas seguiu justamente, né, para dar sequência ali, né, ao que a emissora de TV, principalmente da Alemanha, ali tinha pago, e que não tinha uma grade alternativa ali para substituir os eventos dos Jogos Olímpicos. E claro, nenhuma edição dos Jogos até hoje foi interrompida no meio, né? Então já houve adiamentos, houve mudanças de datas, mas nunca uma interrupção durante os Jogos, e se nem neste episódio de 1972 aconteceu, é difícil a gente imaginar um cenário do tipo atualmente. Para a gente encerrar o tema massacre de Munique, o caso não parou por aí, tá? Porque os 3 terroristas que sobreviveram foram presos pela Alemanha, mas alguns meses depois, outros terroristas simpatizantes do movimento negro sequestraram um avião da companhia aérea Lufthansa, que é alemã, né, uma das principais companhias aéreas da Europa, e a exigência era a libertação desses 3 terroristas. E o governo alemão, extremamente traumatizado com o que tinha acontecido nos Jogos Olímpicos, topou, liberou na hora, falou, não, beleza, vai aí, toma os caras e libera o avião. E foi o que os terroristas fizeram. Foi um sequestro sem vítimas. Só que a partir daí, a primeira-ministra de Israel, a Golda Meir, a mesma que havia negado a liberação dos reféns palestinos durante o sequestro, ela lançou uma campanha de vingança contra os países árabes ao redor por conta do atentado. E foi ali um festival nas semanas seguintes, bombardeios e ataques extremos sobre a Síria e o Líbano
principalmente nas regiões em que haviam grupos palestinos. Então foi também um banho de sangue posterior. Desses 3 terroristas, 2 foram mortos pouco tempo depois em circunstâncias obscuras, né? Nunca foi esclarecido muito bem o que aconteceu com eles. E o terceiro morreu só em 2010 na Síria, ao que consta de causas naturais, mas ele ainda foi vítima de um atentado, em 81, sobreviveu e só morreu quase 30 anos depois. É a página mais triste da história dos Jogos Olímpicos, pelo menos dos Jogos modernos, nunca houve nada que se comparasse a uma situação do tipo. O que rolou no México era uma situação muito mais interna, né, do massacre universitário. Foi uma situação, primeiro, dias antes dos Jogos, sem envolvimento direto, mas claro, os Jogos eram um pano de fundo ali, né, para o que aconteceu, mas esse da Alemanha foi algo que ocorreu na Vila Olímpica, com atletas, né, é uma marca que até hoje está presente, muita gente hoje não se lembra, né, mais, porque já faz aí já faz 52 anos, mas é de fato uma marca extremamente triste, né, Fábio? E é o que marca os Jogos de Munique de 72, né? Que tem aí, né, alguns feitos históricos, né, como inclusive do nadador Max Pitts, né, que conseguiu 7 medalhas de ouro, era o recorde de medalhas de ouro, inclusive em Jogos Olímpicos, até o Michael Phelps conseguir superar em 2008 em Pequim, e foi também, né, um momento marcante no basquete, como a gente vai contar muito em breve aqui, só que ficou justamente marcado por conta, né, desse ocorrido, né? Acho que ainda mais com o tempo passando, o que fica mesmo na memória é justamente o massacre de Munique, né, em 1972. Mas vamos então aos jogos, né? Se não havia clima para continuar depois disso, talvez não haja clima para continuarmos esse episódio agora, mas como de fato é o evento mais marcante daquele ano, não tinha como abrirmos sem mencionar essa situação. Bom, 1972, Munique, antes até do massacre, foi a primeira vez que tivemos um mascote, Fábio. Foi o Waldi, o cachorrinho salsicha, o Dachshund, um animal que é muito popular ali na região da Bavária, que é o estado, né, a região de Munique. Inclusive, a maratona olímpica, naquele ano, teve um trajeto similar ao formato do corpo de um cachorro, salsicha. Então eles levaram isso bem a sério, bem a cabo mesmo. Foi também ali numa expansão de uma transmissão internacional dos jogos, porque desde o Japão já haviam transmitido internacionalmente, mas isso foi aumentando edição a edição. Então o conceito de cerimônia de abertura enquanto espetáculo televisivo também estava começando a ser aprimorado. Foi a primeira vez que os jogos foram transmitidos ao vivo aqui no Brasil. Até então tínhamos acesso às transmissões, aos relatos, mas não em tempo real. Em 72 foi a primeira vez que isso aconteceu, Fábio. Além disso, né, nós tivemos ali algumas situações, como você já mencionou, né, como o nadador americano que se tornou o principal atleta, o grande atleta olímpico da história até então. Como eu disse, né, o Max Pitts, estadunidense, que ganhou 7 ouros, tendo ali, né, o recorde de ouros em Jogos Olímpicos, que só foi quebrado pelo Phelps em 2008, e o Max Pitts, que inclusive, né, tinha origem judaica, e após as conquistas ali das medalhas, ele foi evacuado, né? Ele não permaneceu, né? Tiraram ele ali da Vila Olímpica, né? Não pôde acompanhar a cerimônia de encerramento dos Jogos, teve que voltar para os Estados Unidos, né? Justamente por conta, né, de todo o cenário, né, apresentado ali em Munique. E ele ficou tão desapontado com isso que ele se aposentou pouco depois. Ele se aposentou aos 22 anos, como ali o maior vencedor dos Jogos Olímpicos até então. Mas vamos falar de basquete, Fábio, porque se no episódio passado nós decretamos ali uma virada de ciclo, né? A última dança de vários grandes nomes do basquete brasileiro, em 72 a gente já tinha caras muito novas, rostos e nomes que dariam ali o tom do basquete brasileiro, mas essa transição não começou logo após os Jogos Olímpicos de 1968, não, porque antes tivemos também o Mundial de 1970, que o Brasil foi muito bem. E o basquete brasileiro, por conta disso, chegou novamente com moral, ao ponto de, mais uma vez, pela última, né, na história, pelo menos até 2024, um basqueteiro foi o porta-bandeira, né, na cerimônia de abertura. Em 1972 foi o Menon,
né, o que já era o grande líder da seleção brasileira de basquete nesse momento, e ele foi o porta-bandeira em 72, a última vez em que um homem basqueteiro teve essa honra, Fábio. Mas foram anos bem turbulentos ali no basquete brasileiro também. Sim, né, e foi um momento também, né, em que a época ali, né, dos anos 70, final dos anos 60 e começo dos anos 70, foi marcada já pelo mais ou menos fim ali daquela disputa entre Rio e São Paulo, porque teve um domínio paulista, né, principalmente nas conquistas ali a nível nacional, de representação internacional também, né, com times marcantes ali do Sírio, do Corinthians, do Franca, do Palmeiras, né. Então o cenário do basquete do estado de São Paulo, né, foi se tornando ali o principal, né, e isso fica notório também, né, nas convocatórias, né, que foram acontecendo. Em 70, voltando, né, um pouquinho antes aí, o Brasil ele chegou ali para a Copa do Mundo, né, para o Mundial, tido ali como já uma quarta força, com seu elenco ainda envelhecido, né, tava ali Vladimir Marques, tinha também Rosa Branca, lógico que já tinha alguns nomes ali na nova geração ali dos anos 70, mas fato é que ainda era aquele rescaldo, aquele resquício ainda, né, da seleção que fez história na década de 60 e disputou o Mundial na Iugoslávia, era tido ali como uma quarta força, né, do torneio. Embora já se via também o crescimento de outras seleções, né, a própria Itália, né, que estava em crescimento, né, mas o Brasil ainda se apresentava ali, né, como um time desse nível. E no Mundial fez uma boa primeira fase, né, terminou invicto com 3 vitórias contra Itália, Coreia do Sul e Canadá, avançando então para a fase seguinte, né, onde teria a Iugoslávia, União Soviética, Estados Unidos, Tchecoslováquia, Uruguai e Itália. Ali, né, nessa fase final, a equipe brasileira até mesmo surpreendeu, dá para se dizer assim, porque conseguiu logo de cara, né, uma rara, inclusive, vitória sobre a União Soviética por 66-64, bateu a Itália, acabou sendo derrotada pela Iugoslávia e pela Tchecoslováquia por 72-71, mas depois se recuperou, né? Venceu o Uruguai e venceu os Estados Unidos, conseguindo então uma campanha na fase final de 4 vitórias e 2 derrotas. Curiosamente, né, a segunda melhor campanha do torneio, né, na fase final, ficando com um vice-campeonato já muito celebrado, né? Inclusive tem até reportagem da recém-lançada revista Placar destacando a conquista brasileira, né, do vice-campeonato. A gente lembra, né, de outras publicações, né, anteriormente, quando o Brasil ficava em segundo e terceiro, muitas críticas, né, quando não era campeão. Agora o cenário já estava diferente, né? O Brasil conseguiu e celebrou justamente esse vice-campeonato mundial, ficando atrás apenas do time da casa, né, da Iugoslávia, e uma segunda colocação, né, um vice-campeonato que praticamente marcou, né, consolidou, né, o fim ali da geração anos 60, que foi a nossa chamada geração de ouro, né, do basquete brasileiro. Claro, e a comemoração também por conta da vitória contra os russos, né, que tanto machucaram o Brasil na história dos Jogos Olímpicos e também dos Mundiais, mais até talvez do que a vitória contra os Estados Unidos, que em campeonatos mundiais rotineiramente mandavam equipes um pouco mais fracas do que nos Jogos Olímpicos, né? Então foi de fato algo muito comemorado, mas mesmo inclusive nessa própria edição da Placar, né, Fábio? Eles comemoram, mas já apontam a necessidade urgente de renovação. Como sempre, né, Guanais? Mais uma vez, né, de volta ao túnel do tempo. E essa renovação, né, se é que dá para dizer assim, ela teve um andamento, né, teve um início nos Jogos Pan-Americanos disputados em Cali, na Colômbia, no ano seguinte, em 71. Né, porque foi ali um momento em que já não tinha mais ali, né, Vladimir, não tinha mais Rosa Branca, né, então o próprio Sérgio Macarrão também, né, não estava mais presente, então parte já do elenco ali de que foi vice-campeão mundial já estava deixando, né, abrindo espaço para outros nomes.
chegou ali no Pan-Americano Carioquinha, tinha também Fran Sérgio, né, que é o irmão do Hélio Rubens, inclusive, tinha Dodge chegando também na equipe, Adilson, né, pivô. Então já tinha algumas novidades apresentadas ali pelo técnico Edson Bispo, ele mesmo, né, o Edson Bispo da geração dos anos 60 ali, que era pivô, foi o técnico desse time nos Jogos Pan-Americanos de Cali em 71, responsável pelo primeiro título, né, pan-americano, pela primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos do Brasil, conquistado na Colômbia, superando, né, Porto Rico e Cuba, que ficaram ali com a prata e o bronze, numa conquista que eu acho que até deveria ter mais memória, né, pro basquete brasileiro, né, essa conquista do Pan-Americano, a primeira, depois de muito tempo, né, porque a gente falou das conquistas do Brasil, de Mundial, de medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, mas o Pan-Americano não chegava, né? O time até conquistava prata, bronze, mas o ouro não acontecia. E que essa equipe acabou conquistando, né? O que a gente mencionou em outros episódios que o Brasil acabou ganhando, uma edição ou outra, eram sul-americanos, tá? Não confundir com os pan-americanos. A gente falou, o Brasil ganhou 39, 45, 58, 60, 61, 63, tudo isso o Brasil ganhou, mas foi o sul-americano, né? Um torneio bem diferente do PAN, dos jogos que existem até hoje, né? Que surgiram em 1951 e o Brasil só foi ganhar a primeira medalha de ouro no basquete 20 anos depois, em 71, né? Então, só para fazer essa diferenciação que a nomenclatura parece, mas não é que a gente está se confundindo, não. São situações diferentes mesmo e o Brasil nunca tinha conseguido. Pois é, e aí já chegando em 72, né, novamente com o Canella como técnico e tendo um tal de Pedro Murila Fuentes como seu auxiliar, né, ninguém menos do que o Pedroca, o Brasil então começou a sua preparação para as Olimpíadas. As Olimpíadas elas começaram em agosto, final de agosto, mas a preparação brasileira para as Olimpíadas, meu caro Guanais, começou no final de fevereiro. O que é algo raro, né? O que é algo raro. Porém, foi um início assim amplo, digamos. Porque foram divididos, né, ali na preparação 2 grupos. Um grupo ficou treinando no Rio de Janeiro com o Canella e o outro em São Paulo. Depois, no final de março, haveria a união ali dos 2 grupos, e a lista final de 16 atletas seria definida em abril, para depois ter a definição dos 12, né, para ir o Brasil fazer uma excursão para a Espanha, para a Itália, para a Iugoslávia, até chegar em Munique. Então, nesse processo inicial de preparação, eram 28 atletas fazendo parte da seleção, né, e aí então foi cortando, né, um pouco os nomes ao longo ali de 2 meses, para chegar ali numa preparação com 16 nomes, e ainda, Guanais, o Canella demorou para mandar a lista final. Ele chegou até a cortar para pensar melhor, né, de acordo com os jornais da época. Ele acabou cortando o Robertão, né, do Franca. E nesse espaço aí de preparação, o Brasil teve uma sequência de vitórias que dá confiança, né? Mas a gente sabe quando o Brasil chega confiante o que acontece. O Brasil teve 3 vitórias contra uma seleção dos Estados Unidos. Uma vitória por 104-93, outra por 74-69 e outra por 87-78. Só que detalhe, né? Nenhum desses jogadores dessa seleção dos Estados Unidos foi para Munique. Então, é aquele cenário tradicional, né, dos Estados Unidos mandando um time mais fraco e depois chegando nos Jogos Olímpicos com outro. Além de outras vitórias, né, que o Brasil teve ali na preparação, que animou, né, a torcida, animou a imprensa, né, e animou também os atletas pensando na definição, né, pensando nos Jogos Olímpicos de Munique. Com isso também, né, depois de todo esse cenário, o Canella então definiu a lista, né, dos 12 convocados, acabou cortando o Edivar Simões, né, que era um dos armadores ali que estava lesionado, né, naquele momento. A expectativa é que ele não se recuperaria, né, a tempo.
além de outros 3 nomes, né? Marvio, Luizinho e César. E foi assim, então, que foi definida a seleção, né, para os Jogos Olímpicos, com ainda uma dúvida, Guanais. O próprio Canella. Ué? O Canella era dúvida por questão de coração, inclusive. Ele tinha feito lá uns exames, né, do coração e o Brasil ia fazer uma viagem para a Argentina ali para fazer amistosos. Ele foi poupado, né, da viagem, e o pessoal até se questionou se o Canella ia para Munique, se ele não ia, mas o Canella acabou falando, não, eu vou, independente de como eu esteja, eu vou. E depois de uma bateria de exames ali, ele foi liberado, então pôde seguir a viagem para Munique junto com seus comandados. Canella, né, Fábio? Inclusive eu vou fazer um parênteses, não vou dar o recado no final, vou dar agora. Canella, que o José Pereira fez questão de nos relembrar. José Pereira, que foi para Letônia acompanhar o Pré-Olímpico de 2024, trouxe todas as informações, principalmente para o Café Belgrado e para o Tabela de Ferro. Ele, como bom paraibano, quis que a gente falasse, né, ressaltasse que o Canella, apesar de estar envolvido nesse imbróglio Rio-São Paulo, ele veio de João Pessoa, né, ele veio adolescente lá do Nordeste, então fica o registro também, antes que eu me esqueça, né, de avisar a todos e em retrospecto das edições anteriores também, que estamos falando de um paraibano, apesar do basquete ainda ser bem pouco espalhado no país. E tio do Jô Soares. Beijo do gordo. Então foram convocados, e aí você vai perceber um pouco de quando eu falei do domínio do basquete paulista. Os convocados foram os armadores Hélio Rubens e Fran Sérgio, os irmãos Hélio Rubens e Fran Sérgio do Franca. Nas alas, Mosquito do Sírio, Zé Geraldo do Palmeiras, Dodge do Palmeiras e Radvilas Gorauskas, que é lituano inclusive, do Sírio. Pivôs, o Marquinhos, né, Marquinhos Abdala do Fluminense, Adilson do Corinthians, Joy do Corinthians, Menon do Sírio e o Biratã, que estava inclusive jogando na Itália, estava jogando no Venezia naquele momento, naqueles Jogos Olímpicos. O Biratã, inclusive, que foi o primeiro jogador brasileiro a ir para fora, né, jogar num grande clube europeu. O Venezia tinha o costume já na época de contratar estrangeiros ali na década de 70, o basquete italiano também foi líder nesse aspecto nas décadas seguintes. Mas vamos voltar um pouquinho, Fábio, antes da gente falar dos jogos em si, porque vamos voltar para, na verdade, 1970, vejam só, né, vamos dar um passo atrás de 2 anos, porque lembra do Avery Brundage, né, o presidente do Comitê Olímpico Internacional? Então, em 1970, ele queria tirar o futebol, o basquete, o esqui e o hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos, né? Basquete e futebol dos Jogos de Verão, o esqui e o hóquei no gelo dos Jogos de Inverno, porque, segundo ele, estas modalidades já não atendiam mais aqueles requisitos do amadorismo. Já eram modalidades em que o profissionalismo imperava na maior parte dos países praticantes. E assim como o tênis ficou fora um tempo dos Jogos Olímpicos sob esse argumento, ele queria também tirar o futebol e o basquete e o boxe também, né, o pugilismo, que eu esqueci de mencionar. A gente vê, né, como ainda na década de 70 esse espírito, essa intenção do amadorismo ainda existia. Bom, década de 70, né, até outro dia o boxe tinha que ser amador. E a gente está em 2024, foi liberado o profissional super recentemente, apenas nos jogos. Então, isso era algo que se imaginava que devesse acontecer em outras modalidades também. O fato é que o presidente não conseguiu sair bem sucedido nesse seu pedido, né, nessa sua intenção. As modalidades continuaram, mas essa discussão do amadorismo contra o esporte profissional ainda vai longe, né, vai longe de uma questão superficialmente de princípios, né, nessa época, mas principalmente também por controle. Porque vale a gente lembrar, os Jogos Olímpicos surgiram, o esporte moderno, na verdade, a partir dos pensamentos do Pierre de Coubertin, lá no início eles eram direcionados aos mais ricos, né, aos mais privilegiados, que, vamos lá, era quem tinha tempo, inclusive tempo e dinheiro para praticar as modalidades, seja elas quais fossem. Com o tempo isso foi mudando, os esportes foram se popularizando, foi gerando também dinheiro, né? O empresariado, a burguesia foi vendo como o esporte também conseguia movimentar ali uma grande quantidade
de valor, e isso acabou, esse momento de transição, que para algumas modalidades durou mais, para outras menos, acabou gerando muitos problemas, muitas discussões na época, que por mais que fossem embasadas em uma questão de manter a idoneidade, a retidão no esporte, na verdade era muito mais de controle e questões econômicas também. Até por isso, né, que o futebol, de início, ele foi rejeitado pelas elites, porque ele foi um esporte que se popularizou nas fábricas, né, nas indústrias, entre os trabalhadores, ao contrário de outras modalidades. Então, tem toda essa questão, que um dia a gente até pode fazer um podcast mais direcionado a isso, é um tema que eu gosto bastante, mas em 1972 ainda tinha isso no basquete. Ia seguir por mais algum tempo, né? As próprias histórias do Oscar, por exemplo, né, traz um pouco isso. Pois é, né? A questão dele jogar na NBA ou ir para os Jogos Olímpicos, aí já numa questão não só de profissionalismo, mas também né, do profissionalismo do basquete ao redor do mundo, mas pelo imbróglio de NBA e mundo FIBA também tem um tempero a mais do Oscar, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Porque vamos para os jogos, Fábio? Porque em 1972, em Munique, tivemos 11 países fazendo as suas estreias, a Albânia, Dahomey, que hoje se chama Benin, Gabão, a Coreia do Norte, que tinha boicotado edições anteriores, fez o seu debut, também jogaram Lesoto, Malawi, Arábia Saudita, Somália, Suazilândia, que hoje se chama Eswatini, Togo e Alta Volta, que hoje é Burkina Faso. Todos esses 11 países fizeram ali as suas estreias. De boicote tivemos a Rodésia, que posteriormente viraria Zimbábue, que até se inscreveu, mas depois retirou a inscrição em protesto por conflitos na África. Etiópia e Quênia também protestaram, não disputaram em protesto pelas mesmas razões, e a China, ainda naquele imbróglio com Taiwan, seguiu de fora. Mas no basquete tivemos 16 seleções apenas, né? Não eram todas essas citadas. 16 seleções, as 4 melhores de 1968, o Brasil incluso, terminou em quarto na Cidade do México, a Alemanha Ocidental, por ser o país sede, e todos os outros integrantes foram definidos em torneios qualificatórios por continente, né? Então tivemos pela África, Egito e Senegal, pelas Américas, Cuba e Porto Rico, pela Ásia, Japão e Filipinas, pela Europa, Itália, Tchecoslováquia, Polônia e Espanha, e pela Oceania, a Austrália, que na época competia pela Oceania. Além do Brasil, quem também se classificou automaticamente foi os Estados Unidos, Iugoslávia e União Soviética. E um detalhe importante também, né, que esses jogos de 72 foi o último em que envolveu 16 seleções, né, no basquete nos Jogos Olímpicos, porque a partir de 76, né, já foi reduzido para 12 equipes participantes. Então guarde bem esse número, inclusive, né, que a gente vai utilizar isso em próximas edições. Principalmente pelo fato do Brasil ter ficado de fora em Montreal em 1976, teve a ver com isso também, né? Spoiler! É que na verdade a gente tem que falar um pouquinho, porque já que o Brasil não se classificou em 76, não tem episódio em 76, né? A gente vai fazer um retrospecto no episódio de 1980, mas os detalhes, assim, a gente não vai ser tão destrinchado quanto este, por exemplo. Mas o regulamento das 16 equipes era o mesmo das edições anteriores. 2 grupos de 8, todos se enfrentam dentro do próprio grupo em turno único, as 2 primeiras avançavam. E o grupo do Brasil, Fábio, tinha Estados Unidos, Cuba, Tchecoslováquia, Espanha, Austrália, Japão e Egito. E surpresas neste grupo, viu? Não só neste, mas no outro, no grupo B também, tivemos ali uma boa dose de equipes ficando de fora de maneira inesperada. Principalmente por conta desse novo cenário, né, que tinha aí já no basquete internacional, da Itália, que tinha uma liga fortalecida, da Iugoslávia, agora campeã mundial, de Cuba também com uma geração histórica, de Porto Rico também com uma geração histórica. E então o cenário, né, do basquete olímpico acabou ali, né, ganhando novas atrações e que geraram, né, resultados um tanto surpreendentes ali, né, pensando no histórico, né, do basquete na Olimpíada. Mas o Brasil ainda teve uma tabela que nos ajudou no começo. Né, na primeira rodada enfrentamos o Japão, ganhamos por 110 a 55, dobramos a pontuação japonesa,
Na segunda rodada, também fomos muito bem contra o Egito, novamente fizemos 110, desta vez a 84. Na terceira, ganhamos da Espanha, 72-69. Então, 3 vitórias nos primeiros 3 jogos. E aí veio os Estados Unidos. Na quarta rodada, foi um jogo bem complicado, um jogo bem disputado, mas deu Estados Unidos. Deu Estados Unidos com a vitória por 61-54, tendo como cestinha Tom Henderson, atleta que naquele momento jogava pela Universidade de Hawaii, popular Havaí, e que posteriormente ainda jogou na NBA, né? Jogou no Atlanta Hawks, no Washington Bullets, foi campeão da NBA inclusive pelo Washington Bullets e também atuou pelo Houston Rockets, mas ali o Brasil sofreu a sua primeira derrota e que não foi a única, né? Esse que foi o problema aí pro Brasil, porque na sequência o time ainda conseguiu uma boa vitória contra a Tchecoslováquia por 83-82, só que depois foi derrotado para a Austrália por 75-69, talvez o resultado mais surpreendente assim para a equipe brasileira. E aí chegou na última rodada um confronto direto, né? Brasil e Cuba, confronto muito apertado, definido ali em um ponto a favor dos cubanos por 64-63. Um resultado que garantiu Cuba ali na fase final, né, nas semifinais. E o Brasil terminou a primeira fase, então, no terceiro lugar, fora da disputa por pódio, Guanais. Pois é, os Estados Unidos terminou com uma campanha de 7 vitórias em 7 jogos, Cuba com uma campanha de 6 vitórias e uma derrota, o Brasil e a Tchecoslováquia, né, ficaram ali com 4 vitórias e 3 derrotas. Se o Brasil tivesse vencido Cuba, Brasil e Cuba terminariam empatados com 5 vitórias e 2 derrotas e o Brasil passaria no confronto direto. Mas isso não aconteceu e o Brasil, junto da Tchecoslováquia, foi para a disputa do 5º ao 8º lugar, ao lado de Porto Rico, que ficou em 4º no grupo B, e também, Fábio, a Iugoslávia, que era a atual campeã mundial, também não foi para a semi. Houve um empate triplo no grupo B, Itália, Iugoslávia e Porto Rico, com 5 vitórias e 2 derrotas cada um. E nos critérios de desempate, a Itália ficou em segundo, Iugoslávia e Porto Rico ficaram de fora, e em primeiro ficou a União Soviética com uma campanha invicta, né? 7 vitórias em 7 jogos. Então, o Brasil foi disputar de 5º a 8º, primeiro contra Porto Rico, que ficou em 4º no grupo B e deu Porto Rico, hein? Pois é, deu Porto Rico com a vitória por 87-83, né, tendo um grande jogo do Raymond Dalmau e principalmente, né, outro nome aí, o Hector Blondet, nome histórico inclusive do basquete porto-riquenho, né, o primeiro porto-riquenho a ser draftado, né, na NBA. Ele foi draftado pelo Portland, mas nunca jogou, né, na NBA, justamente até para defender, né, a seleção porto-riquenha. Defendeu o Barcelona, né, nos anos 70, mas é o nome marcante ali do Capitanes de Arecibo, time histórico, né, time clássico aí do basquete porto-riquenho, e que foi um dos algozes da derrota brasileira, né, por 87-83, que teve inclusive Hélio Rubens anotando 24 pontos nessa partida, mas insuficiente, né? E sobrou para o Brasil o quê? Disputar o 7º e 8º lugares desses Jogos Olímpicos. E tinha também o fato de que na década de 70 o draft tinha 15 rodadas, né? Então os times renovavam o seu elenco e muitas vezes, na maior parte das vezes inclusive, os nomes draftados também não jogavam. O próprio Oscar, né, tem toda essa polêmica que a gente vai falar mais pra frente, de que se ele se negou aí pro Brooklyn Nets, ou se ele foi draftado lá atrás e não iria de qualquer jeito, mas o fato de ter tantas rodadas assim gerava uns casos bizarros dos times draftando nas últimas rodadas pessoas assim, na zoeira, porque sabia que não ia entrar. Então teve gente draftando na época mulheres, alguns como zoeira, alguns como protesto, ou eventualmente até homenagem a funcionários. Teve time que draftou cachorro, teve time que draftou um monte de coisa, porque, você tem 15 escolhas por ano, sabe? O que você vai fazer? não tem muita saída. Aí, com o tempo, a NBA foi diminuindo os drafts também, e o Hector foi a escolha 71.
em 1971, inclusive. Então tem essa dualidade aí entre ele não ter ido para ficar com Porto Rico também e o fato dele ter sido escolhido lá atrás. E no ano seguinte, em 73, a 84ª escolha no draft foi do iugoslavo, né, do Krešimir Kosić, que era um dos grandes nomes da Iugoslávia, inclusive campeão mundial e ali, né, presente nos Jogos Olímpicos. O Kosić foi o primeiro atleta da Iugoslávia, né, atleta croata também, a jogar a NCAA, né, jogou por BYU de 70 a 73, antes do draft, né, ele foi escolhido pelo Lakers, mas acabou não jogando também, né, mesma situação, né, do Hector, e depois ele foi jogar ali no Olímpia, jogou no Bolonha da Itália, jogou na Grécia, enfim, é um outro nome também que esteve presente em draft, que estava também nos Jogos Olímpicos. E o Brasil então acabou derrotado para Porto Rico, né, por 87 a 83, chegando então, ou sobrou para o Brasil, digamos assim, a disputa pelos 7º e 8º lugares, Guanais. E o adversário brasileiro foi a Tchecoslováquia, que havia vencido o Brasil no Mundial de 1970. A Tchecoslováquia foi eliminada pela Iugoslávia, que foi disputar o 5º lugar contra Porto Rico. E aí, nessa disputa pelo 7º posto, o Brasil ganhou. O Brasil ganhou por 87 a 69 e terminou os Jogos Olímpicos de 1972 na 7ª posição, Fábio. Para quem tinha as medalhas, né, beirando o pódio, não é nada muito agradável terminar nessa posição. O cenário que foi reflexo, né, de como estava já a modalidade, né, em franco crescimento aí dentro do cenário internacional. Pois é, e os destaques brasileiros nessa edição foram o Menon e o Biratã, né? O Hélio Rubens também teve bastante protagonismo em determinados momentos, mas era muito nítido que no mais alto nível na época a renovação brasileira não funcionou tão bem. Isso foi até um tema ao longo de toda a década, nós falaremos disso no próximo episódio, que, lembrando, é de 1980, né? Não é o episódio de 76, porque o Brasil ficou fora até pela campanha pelo 7º lugar. O Brasil não se classificou automaticamente para 76 e nos pré-olímpicos também não conseguiu a classificação. Então foi a primeira vez desde 1936, quando o basquete entrou no calendário, que o Brasil não se classificou para uma edição dos Jogos Olímpicos. 76 foi disputado em Montreal, no Canadá. Mas, Fábio, o campeonato não acabou aí, ainda teve muita história e com participação de brasileiros. Vamos lembrar o que aconteceu na semifinal? Né, os 2 primeiros de cada grupo se enfrentando. Tivemos de um lado Estados Unidos e Cuba, pelo grupo A, e pelo grupo B, União Soviética e Itália. Na primeira semifinal, os Estados Unidos ganharam da Itália fácil, por 68 a 38, 30 pontos de diferença numa semifinal. Na outra semi, a União Soviética venceu Cuba por 67 a 61. Na disputa do bronze, num jogo duríssimo, Cuba ganhou da Itália por 66 a 65, diferença de apenas 1 ponto, e ganhou a medalha de bronze no basquete. Os cubanos estavam muito bem. E na final, Fábio, nós tínhamos Estados Unidos contra União Soviética. Estados Unidos, medalha de ouro em todas as edições dos Jogos Olímpicos no basquete. A União Soviética, prata em várias delas, perdendo vezes e vezes para os Estados Unidos. Mas desta vez não, Fábio. Ou será que sim? É talvez a final. É a final mais polêmica da história dos Jogos Olímpicos no basquete. A vitória da União Soviética por 51 a 50 sobre os Estados Unidos. Polêmica, e bota polêmica nisso, né, Guanais? Um jogo que foi marcado pelo equilíbrio, né? Os Estados Unidos teve ali um lance livre, né, na reta final, que o deixou à frente, né, vencendo por 50 a 49, faltando 3 segundos, né, pro final do jogo, quando a União Soviética deu a saída, né? Deu a saída no mesmo momento em que havia tido ali, a União Soviética pediu tempo. O árbitro, na ocasião, é o nosso bom e velho Renato Righetto. Ele viu ali uma movimentação, né, no banco de reservas ali, e aí ele parou o jogo. Só que ele não parou o jogo
ele parou o jogo com 1 segundo, né? A bola tinha saído, tinha rodado 2 segundos, e aí parou o jogo. 1 segundo então para definição. Aí a União Soviética saiu a bola, né? Fez a reposição, não conseguiu fazer a cesta e o cronômetro zerou. Então, os Estados Unidos, né, os jogadores já estavam comemorando mais uma medalha de ouro aí obtida em cima da União Soviética. Porém, vem aí, né, a presença de uma outra figura protagonista dessa história, que é o senhor William Jones, secretário-geral da FIBA, que interviu ali, né, no lance e falou: o relógio foi colocado errado ali. Não era 1 segundo, não. Eram 3 segundos. Então vamos ter que voltar o lance. Volta o lance que estava ali errado o tempo. Ou seja, o secretário, que não tinha nada a ver ali com o andamento da partida, ele mandou voltar o lance porque ele achou que o pedido de tempo tinha sido com 3 segundos e não com 1. Ele saiu para falar isso, meu Deus do céu. Ele apareceu para fazer isso. E aí então, né, na reposição, eram 3 segundos para definir. No fundo quadra, né? Tinha... Na teoria, ainda assim, a União Soviética teria muito tempo, teria muito o que atravessar, né? Então, o russo Ivan Yedeshko, ele mandou, né, um passe lá na frente, foi no verdadeiro quem é que sobe ali, né? E lá estava o Alexander Belov, no meio de 2 jogadores, né, dos Estados Unidos ali, né, o Joyce e o Macmillan. Ganhou ali na briga entre os dois, fez a bandeja, tinha ainda ali alguns décimos, mas nem deu tempo, né, de recuperação ali dos Estados Unidos. Os jogadores soviéticos já saíram correndo, comemorando, os Estados Unidos reclamando, e o cenário foi tenso ali depois, né, dessa definição, a ponto inclusive do time dos Estados Unidos recusar a subir no pódio, né? Porque de fato foi um lance bem polêmico, né? No mínimo polêmico, que garantiu aí o título, né? A medalha de ouro da União Soviética para cima dos Estados Unidos, fato raro até então ali, né, nos jogos no basquete. Claro, os Estados Unidos já estavam comemorando a sua medalha de ouro, né, o que eles pensavam ser a medalha de ouro, quando o secretário-geral da FIBA mandou o lance voltar. E depois eles ficaram injuriados com tudo o que aconteceu. Eles fizeram um protesto oficial contra o resultado e 5 juízes votaram e 3 juízes eram representantes do bloco socialista. Né, aí tinha o juiz polonês, o juiz húngaro e o juiz cubano, votaram a favor da União Soviética e o jogo manteve o resultado. 51-50 para a União Soviética, terminado assim o tabu, a sequência de vitória dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. E até curioso, a gente tem entrevistas do árbitro Hugh Richardson, que ele era um árbitro americano. Ele foi árbitro naquelas Olimpíadas, não na final, obviamente, né, porque ele era americano, os Estados Unidos estavam na final, e ele disse que a União Soviética não foi favorecida na decisão e que os Estados Unidos perdeu mesmo. Por outro lado, a gente tinha o árbitro do jogo, que era o Renato Righetto. O árbitro brasileiro, Renato Righetto, não queria assinar a súmula em protesto. Ele foi convencido até pelos americanos, né, porque os americanos só conseguiriam protestar na FIBA se a súmula tivesse assinada por todo mundo, então foi por isso que ele assinou e mesmo assim não funcionou. Mas depois ele deu uma entrevista para o jornal A Tribuna de São Paulo. Na verdade é um longo perfil que esse jornal faz do Renato Righetto, né, que era uma estrela do basquete, quer não, né, final, árbitro olímpico, árbitro de final olímpica inclusive, eleito o melhor juiz do mundo. E a primeira pergunta dessa entrevista foi justamente, abre aspas, Renato Righetto, melhor juiz do mundo de acordo com a Comissão Técnica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. Esse resultado, União Soviética 51-50 para os Estados Unidos, é o correto? E aí vem a resposta do Renato Righetto. Não, o resultado correto seria Estados Unidos 50, União Soviética 49, porque o cronômetro foi atrasado irregularmente, e quando os soviéticos saíram depois do tempo que determinei, faltava apenas 1 segundo para o final.
impossível, portanto, para se fazer mais uma cesta. E aí depois ele explica, né, que foi voto vencido e tudo mais, e que acabou, né, a União Soviética ficando com o ouro. Mas a gente teve essa participação, ou pelo menos essa tentativa de participação brasileira, na final que determinou ali o fim do tabu, o fim da sequência, melhor dizendo, dos norte-americanos vencendo ouro no basquete. E também ficou aquela questão, né, de se a recusa para a medalha de prata foi só um protesto mesmo, ou se foi também um pouco de birra por não terem vencido. Teve todo esse debate. E o mais curioso de tudo isso é que 4 anos depois, em 1976, na final da NBA, entre Phoenix Suns e Boston Celtics, aconteceu exatamente a mesma coisa. Na final, mandaram voltar um lance. O Phoenix Suns estava comemorando, né, uma vitória, e os jogadores do Celtics foram pro vestiário, alguns estavam tomando banho. A arbitragem chamou todo mundo, falou que não, precisava voltar para disputar o restante do jogo, e o Celtics ganhou aquela partida na final da NBA. Curioso. Que cenário. Bom, se foi birra ou não, né, dos Estados Unidos, bom, teve ali, né, um subterfúgio, né, para acontecer. Ah, claro, com certeza. E aí terminamos, né, os Jogos Olímpicos de 1972 com a União Soviética pela primeira vez, não a última, mas pela primeira vez com a medalha de ouro, os Estados Unidos com a prata e Cuba com a medalha de bronze. E foi essa a história dos Jogos de Munique, uma história eclipsada também pelo massacre que comentamos no começo do episódio, mas com fatos curiosos dentro de quadra também, e uma campanha brasileira ruim, a pior em muito tempo. Por conta disso, como dissemos, o Brasil não se classificou para Montreal em 1976. Por conta disso, o nosso próximo episódio é em 1980, na União Soviética, Fábio. Estaremos lá junto dos russos, junto dos comunistas numa Olimpíada também, que deu muito o que falar. Não se esqueça de curtir esse podcast, seja no YouTube, se for no Spotify, dê as 5 estrelas também. Comente aqui o que você achou e, claro, compartilhe com todos os seus amigos a história, a trajetória do basquete masculino em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Nós vemos vocês no próximo episódio. Muito obrigado, até a próxima. Falou!